Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, é sempre um desafio estar aqui na frente. Então, eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo. Amém. No último culto de mulheres, a Ló trouxe um encorajamento a nós acerca de termos bom ânimo. Ela falou sobre João 16, 33, onde a palavra do Senhor vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para contextualizar, eu não vou ler a princípio nenhum versículo específico, mas eu vou dar um contexto entre Atos capítulo 20 até Atos capítulo 27. Em Atos 20, vemos Paulo ali em Mileto, e ele está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele diz que dali ele iria para Jerusalém, e que ele não sabia o que o aguardava em Jerusalém, mas para ele o que era importante é que ele cumprisse a carreira que estava posta para ele. Dali então ele parte a Tiro, e em Tiro, enquanto ele estava ali com alguns irmãos, ele é chamado a não ir a Jerusalém. Ele continua, chega em Cesareia, e na casa de Filipe tem um profeta chamado Ágabo, e Ágabo tira o cinto de Paulo e diz que e amarra as mãos e os pés, e diz que daquela forma também Paulo seria preso pelos judeus. Paulo, independente do que eles falavam, ele foi para Jerusalém. Ele é recebido em Jerusalém com muita alegria pelos irmãos, mas logo ali nos primeiros dias, ele está exortando e encorajando os irmãos no templo, e os judeus põem ele para fora do templo e batem em Paulo, dados e o centurião, e prende Paulo e levam ele para a fortaleza. Enquanto está levando ele, na escada ele diz que ele é judeu e que ele queria falar ao povo. Atos 22, então ele apresenta a defesa dele perante o povo. E mesmo diante da defesa dele, os judeus querem matá-lo. Ele entra para a fortaleza, os soldados tiram ele dali, e os soldados estão preparando para açoitá-lo, quando ele diz também ser cidadão romano. Então, os soldados ficam com medo de bater no cidadão romano sem estar condenado, e eles enviam Paulo ao Sinédrio. No Sinédrio tem fariseus e tem saduceus, e Paulo diz que ele é fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e à ressurreição ele seria julgado. Só que os saduceus não acreditavam na ressurreição, enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição. E ali tem um alvoroço naquela situação, onde Paulo, novamente, ele precisa ser retirado da situação. E aí, Paulo está ali, depois dessa situação, o Senhor aparece para Paulo e diz a ele, 23, versículo 11. O Senhor diz a Paulo que da mesma forma em que ele mostrou ao povo de Jerusalém testemunho ao respeito dele em Jerusalém, importava que ele fizesse isso em Roma. Depois, então, daquilo, Cláudio Lisias, que é o centurião, ele envia ao governador Félix, envia Paulo carta. O sobrinho de Paulo ouve os judeus de que eles jejuariam,
enquanto eles não matassem Paulo, eles não comeriam novamente. Então o sobrinho de Paulo, ele conta isso para Paulo, depois conta para Cláudio Lisias, e ele é enviado a Félix. Perante Félix, ele precisa novamente apresentar sua defesa, e ele apresenta a defesa, e Paulo, depois disso, ele precisa fazer isso a Festo, ele precisa fazer isso a Agripa e Bernadette, sua esposa. E enquanto ele está ali com Festo, nesse contexto, então, já se passaram 2 anos dessa situação. Enquanto ele está ali falando com Festo, ele apela para César. E ele apresenta a defesa dele ao rei Agripa. E o rei Agripa diz que diante dele estava inocente. Mas por ele ter apelado a César, ele teria dado a Itália. E aí chegamos no capítulo 27. Paulo, então, junto com outros prisioneiros ali na embarcação, é uma navegação bem conturbada, com várias dificuldades. E no versículo 7 do capítulo 27 diz: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e de navios, e do navio, perdão, mas também da nossa vida. Paulo, lá atrás, ele já sabia o que ele faria em Jerusalém. No capítulo 20, por isso que eu quis discorrer sobre esses capítulos, no capítulo 20, o profeta Ágabo diz a ele que ele seria preso pelos judeus. E ele, antes dele ir para Cesareia, o Senhor diz para ele que ele iria para Roma. Então Paulo está ali naquela situação, sabendo que a jornada dele ali seria difícil, seria uma navegação complicada, com danos, prejuízos e até com custo da vida de alguns, talvez. Não eram palavras amadoras, podemos dizer assim. Em João 16, versículo 33, antes de Jesus fazer a oração sacerdotal dele, ele diz aos discípulos: no mundo tereis aflição. Ele não faz nenhuma salva, não tem exceção. No mundo tereis aflição. E trazendo para o nosso contexto de hoje, de fato, no mundo temos aflição. Passamos por sofrimentos, por dores, por luto, por perdas, por danos, por prejuízo. Precisamos fazer diversas e diversas renúncias. No mundo, então, nós sofreremos. Sofrer é uma condição inerente à vida. Nascemos, vamos sofrer. E seja você cristão, seja os não cristãos, todos nós vamos sofrer. E aí Jesus diz: tende bom ânimo. No dicionário, quando a gente pesquisa pela palavra bom ânimo, fala que bom ânimo é uma condição, um estado de espírito, um estado de alma, da alma da gente. Diante do nosso sofrimento, muitas vezes
nós não temos condição, nós não conseguimos regular as nossas emoções adequada. Nós magoamos as pessoas porque pessoas feridas ferem outras pessoas. E nós nos afastamos do Senhor. Diversas vezes nós não temos ânimo de orar, de buscar o Senhor. E nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que eu teria o câncer. Nem nos meus piores pesadelos. E quem acompanhou de perto comigo sabe que não foram dias fáceis. Não foram dias fáceis. Talvez a questão do câncer não é mais novidade para ninguém, mas eu tive um segundo diagnóstico. O meu câncer, existem duas especificações. Linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin. O não Hodgkin ele é mais complexo, que foi o meu caso. Eu descobri já no estágio 2. E um dos efeitos do câncer é o cansaço. A 5 minutos eu já cansava. Só que era um cansaço descomunal. Qualquer coisa que eu fizesse, eu cansava muito rápido. Muito rápido. E enquanto eu estava internada ali, eu fiz um eco e nesse eco eu recebi o segundo diagnóstico, que foi um derrame pericárdico. No derrame pericárdico é como se o meu coração tivesse dentro de uma piscina tentando bombear o meu sangue. E o médico disse para mim que, apesar do meu coração ser jovem, a hora ele não iria aguentar mais e que eu poderia a qualquer momento. E eu lembro que, diante disso, eu ficava assim, 25 anos. Eu vou morrer com 25 anos. E questionando com o Senhor, falando, Senhor, como as coisas se deu para me chegar nesse contexto, nessa situação? E refletindo, conversando com o Senhor em todos os momentos que eu ficava eu ficava me perguntando que eu vou passar por tudo isso. Eu não vivo sozinha. E, de alguma forma, na situação que eu estava, eu tinha a sensação de que tinha mais ainda. Eu falava assim, eu preciso ser forte, porque tem muita coisa ainda. E, de fato, teve. Teve a quimioterapia, teve um dreno que eu precisei fazer no coração, uma pulsão que deu errado e aí eu tive que fazer um dreno. Eu tive que fazer uma retirada da medula óssea, para saber se, apesar de estar no estágio 2, eu não precisaria em algum momento fazer uma transfusão, um transplante de medula óssea, porque o linfoma não Hodgkin muitas vezes ele exige isso. Teve a Maria, que eu adotei, cuidei dela os dias que eu pude ali, que eu ainda estava bem. E aí teve a segunda Maria, que até hoje eu não consigo processar tudo o que eu senti em relação a ela. Dentro daquele quarto, a Aline estava comigo nesse momento e até hoje eu não sei o que aconteceu ali, mas eu sei que foi conduzido pelo Espírito Santo. Aí conheci a Ju, e eu espero que vocês também a conheçam. E aí... Vou mais pra cá, será?
Amém. E aí eu conheci a Ju. Depois daquilo, eu ainda passei 39 dias internada. E não só ouvindo, mas vendo pessoas indo embora. Depois daquilo eu tive a oportunidade de ir para casa, comer os meus chocolates escondidos da Aline. E aí, com 10 dias em casa, eu tive que ir para o hospital e internar de novo. E eu falava, Deus, por quê? E ele falava, só mais dessa vez. E logo no segundo dia lá de internação, dessa segunda vez, eu já entendi por que é que ele queria que eu voltasse. Não era para mim também palavras animadoras. Não eram. E quando nós estamos passando por situações dificílimas como essa, eu entendo que cada um aqui vai ter a sua própria experiência de sofrimento. Talvez enquanto eu estou falando, você lembre de uma situação sua. Dizer para nós, tenha bom ânimo, parece exequível na situação que a gente está. E talvez a gente se pergunte, como ter paz? Como de fato descansar no meio de uma tempestade inimaginável? Como descansa numa situação como essa? E dizemos que confiamos no Senhor, mas muitas vezes, para confiarmos no Senhor, precisaremos de situações que exigem de nós que nós confiemos no Senhor. Lá em Salmos 19, no versículo 71, diz, foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. No versículo 67 diz, antes de ser aflito, andava errado, mas guardo a tua palavra. Gostaria que os irmãos abrissem também em Romanos 5. Nós passaremos por situações em que exigirá de nós que nós confiemos, mas muitas vezes nas situações é que nós vamos aprender de fato a confiar no Senhor. Romanos 5 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz para nós perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Coríntios 4. A dor ela pode ter um caráter pedagógico para a gente e de nos ensinar algumas coisas.
Coríntios 4:1 diz: Pelo que tende este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. No versículo 17 vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Gerar um testemunho dói. E como dói? E muitas vezes esse testemunho ele não virá a custo de nada. Virá a custo de danos, prejuízo, de renúncias pessoais. Mas a tribulação produz para nós eterno peso de glória. Como eu trouxe um contexto de Paulo, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Filipenses. Filipenses 3. Irmão Ícaro, lê para mim, fazendo favor, do 4 ao 8. Se algum outro cuida e pode confiar na carne, ainda mais ele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o seguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sou a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Voltando então em João 16:33, a última parte diz: eu venci o mundo. Então, diante das tribulações, das situações adversas que nós teremos ao longo da nossa trajetória, o sofrer é inerente à nossa condição humana. Um bom ânimo é a situação e a condição que nosso íntimo deve estar. Mas é no fato de que Cristo venceu. O nosso bom ânimo não é uma alegria descompensada sobre as situações, mas é no fato de que o nosso Cristo, Ele venceu. Ele é a direção que nós temos que ter, para quem nós devemos olhar. Ele que vai nos orientar nas situações que nós passarmos. Muitas vezes, quando nós dizemos, tem de bom ânimo, a gente, pelo menos eu, até fazer um estudo, eu era levar que estava falando sobre alegria. Só que quando a gente vai prestar atenção no contexto de João 16:33, que Deus fala, Jesus fala, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo.
Aí eu já não começo a achar que tem a ver com alegria em si. Porque diante das situações, irmãos, como a Wanda disse, nós podemos ficar tristes, nós podemos chorar, nós podemos viver o luto, nós podemos ficar tristes com as perdas que temos ao longo. E o bom ânimo que Jesus está dizendo nessa passagem não é a ausência de tristeza, tristeza de consolo em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Em João 14, Jesus diz que ele iria para o Pai, que nós não ficaríamos órfãos, pois ele iria mandar o Espírito Santo, o Consolador. Eu não iria ler, não, mas vamos ler João 14. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama é amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Não guarda as minhas palavras. E a palavra que não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Turbe significa perturbar. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Que não seja as situações ao nosso redor que oriente o nosso espírito. Seja o fato de que Cristo venceu, de que nós temos o Consolador, de que Ele ressuscitou, de que Ele é o nosso Deus, que Ele está vivo e Ele prometeu que vai voltar, porque nós não somos filhos de pai órfão. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Em nome de Jesus. Quando Paulo e Silas estão ali na Atos 16, quando Paulo e Silas estão ali na prisão, a situação deles não é muito boa, não. Eles estão presos e, apesar da situação,
eles têm bom ânimo, eles estão louvando ao Senhor. E talvez os outros presos, para eles poderia ser loucura o fato de, apesar da situação, Paulo e Silas estar felizes, louvando ao Senhor. Mas era que o fato da situação em si não, como eu posso dizer, não era incongruente de como eles estavam dentro deles. Eles tinham certeza do consolo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão ali para serem colocados, lançados na fornalha, Daniel 3, acho que é Daniel 3. Eles estão para ser lançados na fornalha e eles dizem: se o Senhor quiser nos salvar, Ele irá nos salvar. Mas se Ele não quiser nos salvar, Ele não irá nos salvar. Mas nós não nos curvaremos. O consolo de Sadraque, Mesaque e Abednego era na vontade de Deus para eles, independente de qual ela fosse. E o Senhor os livra dessa situação. O bom ânimo deles não era pela situação boa ou confortável que eles estavam. O bom ânimo deles vinha do descanso da vontade do Senhor. Cantávamos uma música aqui, já tem um tempo que ela não é cantada, e eu vou fazer menção de duas músicas que veio enquanto eu estava refletindo sobre a questão do bom ânimo. Uma é aquela que diz: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai-me bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o teu amor. As situações, elas podem nos gerar dor, um cansaço físico, emocional, muitas vezes psicológico. Mas essas situações, elas não podem nos endurecer. Porque quando nós estamos feridos, nós ferimos as pessoas ao nosso redor. Graças a Deus por Jesus Cristo. E o fato de que nós podemos trocar os nossos fardos quando eles estão pesados demais para nós. E é aí que eu queria mencionar a segunda música, que é que o pastor sempre ministra durante as semanas, na terça ou na quinta, que diz: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar, graça, súplice de oração, e a paz de Deus, então, mente e coração guardará. Em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 1, tá? Como eu disse, quando nós estamos feridos, nós ferimos pessoas. Mas quando nós somos curados, nós curamos pessoas. Quando nós somos alcançados por Deus, alcançados por Jesus, na verdade que é na palavra dele, nós alcançamos pessoas. Versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia
e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. E quando nós passamos por essas situações, nós temos que tomar cuidado quando nós estamos em sofrimento, passando por nossas aflições, que muitas vezes nós adotamos um certo sentimento de incompreensão. Do tipo, ninguém me entende, ninguém entende minha dor, ninguém sabe o que eu estou sentindo, pelo que eu estou passando. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meu esposo, minha esposa, meus filhos não me entendem. E em Isaías 53, lá fala sobre alguém que de padecer entende. No versículo 3, amém? Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e o que se sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Realmente pode ser que seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos ou qualquer outra pessoa não entenda. Mas ele entende. Ninguém saiba, mas ele sabe. Ele sabe. E diante das nossas situações, quando Jesus está ali no Getsemane, ele diz: afasta de mim esse cálice. E muitas vezes nos nossos Getsêmanes pessoais, a gente precisará tomar o cálice. Essa semana eu estava conversando com a Aline e a gente conversando sobre essa minha situação, e aí ela falou assim: eu tenho certeza que você não desistiu por conta de Deus. Absoluta. Não, eu nunca imaginaria conseguir passar por essa situação da forma que eu passei. De fato, não fui eu, irmãos. Não tem como. Eu disse que eu passei por aflições e tudo, mas não teve um dia sequer que eu me senti sozinha. Eu via situações e depois de outras situações que eu fiquei sabendo que faltava para poder ir, ficar com certas pessoas. A gente via muito isso lá no quarto, eu via muito isso lá no quarto. Às vezes só uma pessoa se prontificava a ficar ali com aquela pessoa, ficava a semana toda para cuidar dela. Irmãos, todo dia uma pessoa diferente ficar comigo. E eu fiquei 39 dias e não teve um dia. A Aline teve que montar a escala. E eu só consigo... E talvez pode até parecer loucura o que eu vou dizer. Tem hora que eu olho para a minha situação do câncer, eu falo: o câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu não sei os irmãos, mas diante da minha situação, pelo menos para mim, Deus provou que o sofrimento era indispensável para a minha santificação. E eu já estou finalizando. As provações, passar pelas provações
quanto mais, à medida que vamos caminhando, vamos indo em direção a Ele, pedaços de nós vão ficando para trás e partes dele vai compondo quem nós somos. E partes de nós vão ficando para trás e ele vai nos preenchendo. E ele é quem nos completa de fato e ele não deixa nenhum vão. Ele não esquece nenhum vão. Ele que nos completa. E se ele estiver conosco, nós realmente temos as perdas como ganho. Mas se ele estiver conosco, aí sim, de fato, nós temos como ganho todas as perdas que teremos nesse mundo. E as escolhas que nós temos que abandonar por amor a Ele. As renúncias que o caminhar com Cristo nos exige. É que faz verdadeiramente nós descansarmos nele. Para o mundo, essas perdas sempre serão perdas. Mas para nós, ela é ganho. E quanto mais nós vamos em direção a Ele, e quanto mais nós nos moldamos no caminho, no trajeto, no passando pelas provações, porque como a Ló trouxe, nós não ficamos nela, nós passamos por elas. A gente vai perdendo parte de nós, vamos compondo em nós parte dele, até que de fato, nós possamos dizer e declarar: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. E muitas vezes, irmãos, se as aflições já estão fazendo a gente orar um pouco mais, ela já está abençoando a gente. Tomando como exemplo Paulo, eu mencionei muito ele aqui. Desculpe, irmãos. Tomando como exemplo Paulo, e assim como ele, diante das adversidades, diante das advertências, não vá para Jerusalém, sua situação lá será difícil. Nós também não recebemos palavra que no mundo será bonança, mas o Senhor diz para termos bom ânimo, que importa para nós, da mesma forma como o que importava para Paulo não era o sofrer, mas era o completar a carreira e guardar a nossa fé. Porque, afinal de contas, se nós tivermos prejuízo de danos, de carga, de dano, renúncias e ao custo talvez das próprias vidas, o morrer para nós é lucro. O morrer para nós, se estivermos nele, é lucro. É de fato lucro para nós. E não existe nada para nós, enquanto criatura, que não possa ser suprida no Criador, no nosso Criador. Não existe. Para finalizar, gostaria que os irmãos abrissem comigo em Romanos, novamente. Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem nas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Deus. Nosso bom ânimo é no fato de que Cristo venceu e Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso. Que nós venhamos perseverar. Perseverar. As tribulações produzem para nós perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. E esperamos por Ele. Porque Ele vai voltar, irmãos. E Ele vai voltar. E para finalizar, Billy Graham, ele tem uma frase que ele diz, eu li a última página da Bíblia. Eu posso descansar. E eu não vou ler exatamente a última página da Bíblia, mas vamos ler Apocalipse, capítulo 20. Calma. Capítulo 21. Versículo 4. E diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Então é no fato de que nós devemos nos guardar nele, por ele, para ele, por meio dele e nele, que a gente vai passar todas as coisas. Todas as coisas. Porque, de fato, para onde iremos nós? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. É só nele. Amém? Eu agradeço a oportunidade.